E aí, pessoal, uma rodada definitiva no Campeonato Brasileiro. Você vai entender o que eu estou querendo dizer com a ambição real do Grêmio, os adversários, até mesmo o Internacional. Você vai ver que rodada é essa que começa neste sábado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Sandeiro, acendedor de fogo Sandeiro, para sua churrasqueira e para sua lareira. O frio deu uma pegada essa semana, né? Pois aqui, se tu tivesse Sandeiro, ia chegar a botar na lenha ali e rapidamente você teria o seu fogo prontinho. E na churrasqueira nem se fala, bota o carvão, bota um Sandeiro no meio do carvão, vai fazer a tua caipira e quando voltar o fogo tá pronto. Sandeiro, vai te sujar, não vai nada. Quem conhece Sandeiro, acendedor de fogo Sandeiro, não tem outro. É impossível ter outro. Você vai se apaixonar pelo acendedor de fogo Sandeiro. Gente, o Grêmio joga às 11 horas de domingo. O sábado tem duas situações, e especialmente uma, que pode inclusive definir a ambição do Grêmio. O Grêmio está definido, nós vamos fazer hoje à noite ainda conteúdo específico sobre escalações e o que o Grêmio pode propor, mas eu quero aqui falar da ambição do Grêmio. Porque hoje à noite, às 21 horas, o Botafogo recebe o Flamengo. E o Botafogo tem 51 pontos. Nesse momento, o Botafogo tem 15 pontos em relação ao Grêmio. O Flamengo vive dificuldades de ordem técnica, de ordem tática, de ordem de relacionamento interno. Tem um monte de rolo. Mas o Flamengo é um time forte, dos mais fortes do futebol brasileiro. O Flamengo tem a mesma pontuação do Grêmio, apenas tem um jogo a mais que o Grêmio em razão do jogo atrasado do Grêmio contra o Corinthians, que será jogado no dia 18 de setembro lá no estádio do Corinthians. Aqui é fundamental a vida do Flamengo, até mesmo para as ambições do Flamengo nessa temporada, a vitória sobre o Botafogo, ou até mesmo não perder para o Botafogo. O Botafogo queria 54 pontos com uma vitória. Então, esse jogo é de suma importância para a leitura dos adversários em relação a alguma ambição neste campeonato. Por isso, a nossa atenção, a necessidade da nossa atenção para o jogo das 21 horas. Poucas horas depois, o Grêmio vai jogar às 11, vai ter o Grêmio contra o Cuiabá. E isso vai ser determinante exatamente por esse ponto. Torcedor do Grêmio deve lotar a arena amanhã. A expectativa, até por ser um horário legal, para vir do interior, a expectativa é que o Grêmio tenha entre 40 e 50 mil torcedores. 40 e 50 mil torcedores. E aqui o primeiro ponto, a importância do interior do estado na relação do Grêmio, mas isso a gente pode falar também em outra situação. Portanto, Botafogo e Flamengo, 21 horas. Também é preciso dizer que hoje, e aí especialmente mais ligado ao Internacional, o Inter tem um jogo fundamental também. O Inter joga às 16 horas contra o Goiás, fora de casa. Só que a briga do Inter é outra. O Inter hoje joga contra o rebaixamento num jogo de 6 pontos, contra um Goiás que tem 24, ou seja, que se vencer o Inter, passa o Inter. E já tá vendo aí Santos e Bahia. O Bahia joga contra o Vasco da Gama em casa e o Santos joga contra o América, que é o último colocado. Então, por exemplo, alguma dificuldade do Inter no jogo hoje empurra Santos e Bahia para próximo do Inter. E aí também liga um alerta. Então é um dia também de importância com relação a tabela do Internacional, mas aí, claro, essa é uma dificuldade que hoje não diz respeito ao Grêmio, porque o Inter está lá embaixo na tabela e o Grêmio está brigando na parte de cima. Amanhã, depois do jogo do Grêmio, especialmente 2 jogos, nós precisamos destacar também, tá? O primeiro é Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras é o segundo colocado, com 40 pontos, ou seja, ele está nesse momento a 11 pontos da equipe do Botafogo. O Palmeiras tem um jogo a mais que o Grêmio, então
tem 4 pontos hoje, pode ser determinante isso, por exemplo, se o Grêmio vencer e o Palmeiras não vencer, o Grêmio pode alcançar o Palmeiras vencendo o Corinthians, que parece ser um time velho, né? Um time que está enfrentando dificuldades. Aí nós temos o São Paulo, que é outro time que está ali perto, está um pouco atrás do Grêmio hoje, tem 28 pontos, mas que joga. O São Paulo, se bem que o São Paulo, essa rodada para o São Paulo é no meio de semana, né? Vai ser jogado depois. No meio de semana, vai ser jogado depois em razão das obrigações de São Paulo na Copa do Brasil. Então tu tem o jogo do Palmeiras contra o Corinthians e outro jogo que eu quero destacar é o jogo do Fluminense, que está a 1 ponto do Grêmio também e que enfrenta o Fortaleza. Mas o Fluminense tem a questão da Libertadores, está vivendo uma outra realidade de ambição e não me parece, que é um ponto interessante também, desses adversários, só o Botafogo e o Grêmio hoje tem um enfrentamento só com o brasileiro. Flamengo joga a Copa do Brasil, Palmeiras joga a Libertadores, Fluminense joga a Libertadores. O outro time, que é o 6º colocado, que é um time que está fazendo uma boa campanha e que tem o Grêmio no enfrentamento lá, na próxima rodada, é o Bragantino, que dessa vez vem jogar contra o Cruzeiro, que está em queda, livre, Cruzeiro que trocou o treinador, e que também, de alguma maneira, esse time do Bragantino pode, aí tu tem o Atlético Paranaense um pouco abaixo, que também vai fazer campanha agora, o Atlético tem o Atlético Mineiro em casa, também hoje, né, o Atlético Paranaense hoje vai a 36 se vencer o jogo, e também pode incomodar o Grêmio, não passa o Grêmio pelo número de vitórias, mas também é um time que nós temos que ficar atentos. Portanto, Botafogo e Flamengo à noite, fundamental ver. Dependendo desse resultado, nós vamos ter, sim, uma aura diferente no jogo contra o Cuiabá. Porque o Grêmio saindo de uma derrota e uma dificuldade do Botafogo, que foi eliminado da Sul-Americana no meio de semana, vai criar, sim, uma ideia, pode abrir a porta para que o campeonato crie. Lembrando, o Grêmio tem um jogo a menos, hoje a diferença real poderia estar em 12. Uma dificuldade hoje, uma vitória amanhã, pode levar isso para 9. E 9 é real. 9 não é absurdo. Então, toda a atenção hoje para Botafogo e Flamengo, que isso vai mexer com o jogo de amanhã às 11 horas, jogo que vai ter casa cheia, que nós vamos estar lá, obviamente, numa programação muito especial. Começamos às 9 da manhã na Rádio Gaúcha, vamos até às 2h30 da tarde na Rádio Gaúcha e depois abrimos uma super live direto do entorno da Arena, aqui direto do nosso canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.